Rui Au Pair. Vou refazer esse vídeo que eu já tinha no canal, mas vou refazer porque o outro vídeo as crianças estavam acordadas e tava muita gritaria aqui. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu tava querendo falar, mas eu vim falar hoje da entrevista, né, no consulado. A minha entrevista foi em São Paulo. Pra ir pra lá foi bem tranquilo. Eu lembro que eu fui sozinha e etc. Na hora que eu cheguei lá, eu coloquei os meus pertences, porque quando você chega lá, você não pode entrar com nada, a não ser documento, né? Então eu lembro que eu deixei as minhas coisas numa mini loja de uma tenda vermelha. Eles me cobraram, acho que 10, 5 reais, algo assim, pra colocar meu celular lá. E eu tava com uma pochetezinha pequena, então eu só precisava de um armário pequeno. E eu lembro que eu entrei, você passa por vários raios-x, e aí depois você vai pra uma fila, e depois você vai pra outra fila. E eu lembro que enquanto eu tava na fila, eu tava estudando o tempo todo os papéis da minha consultoria. Na verdade, aquela semana inteira eu estudei muito, porque pra mim funciona dessa forma. Eu preciso estudar pra absorver tudo que eu preciso passar, tanto na minha, tipo, pessoa, né, na minha forma de falar, na minha forma de expressar essas coisas, e pra eu ter na minha mente, não sei, é algo que me ajuda. E aí eu lembro que eu estudei aquela semana inteira, vi muitos vídeos também no YouTube sobre as perguntas que geralmente caem, etc. E na fila eu tava com a minha simulação de perguntas, de possíveis perguntas, e a maioria das perguntas que eu estava estudando realmente caiu. E o meu inglês, assim, não era muito bom. Então, pra mim, eu precisava absorver mais, precisava estudar mais, pra ter certeza que eu ia conseguir me comunicar se caso o entrevistador começasse a falar inglês. E ele fez a entrevista em inglês comigo. E, enfim, lá o ambiente, assim, é um pouco tenso. Muita gente não tá nem aí, muita gente não liga pra essas coisas. Mas eu lembro que eu fui com uma roupa mais, não social, mas uma roupa mais normalzinha, sabe? Uma ocasião, assim, de entrevista mesmo. Fiquei estudando na fila. E o tempo todo eu tava fazendo a técnica de respiração pra eu conseguir me acalmar, porque eu tava muito nervosa naquele dia. Enfim, o au pair era uma coisa que eu queria muito, então eu tava muito empenhada a conseguir, né, realizar isso, e graças a Deus deu certo. Eu passei na minha entrevista, assim, de cara. Mas muita gente sabe que muita gente não passa por motivos que, assim, só Deus sabe, que geralmente eles não falam, né? Ou quando falam, é bem raso, enfim. Mas espero que esse vídeo ajude você, que essas perguntas sejam um pouco esclarecedoras e que você possa ter uma base, se você não tem condição de contratar uma assessoria, que seja uma base de dicas e que você consiga estudar através disso. Enfim, a primeira pergunta que ele fez foi pra onde você está indo. E eu fui bem específica, eu falei que eu estava indo pro Texas, em Austin. E é onde eu tô fazendo meu intercâmbio hoje. A próxima pergunta foi: o que você faz aqui no Brasil? E a minha atual situação, só pra vocês entenderem, naquele momento eu estava desempregada há uns 6 meses já, e eu tinha acabado de iniciar uma faculdade de licenciatura em inglês, EAD, e era a única coisa que eu tinha, assim, pra comprovar que eu voltaria pro Brasil. E aí eu falei pra ele que eu estava estudando, que eu estava estudando, e o meu foco foi mais nisso, tipo, na faculdade, porque como eu tava desempregada, eu não podia falar, ah, o meu último serviço foi tal. Não, eu falei só da faculdade, eu estou estudando licenciatura e tal. Quanto tempo falta pra você terminar a faculdade? Eu acho que nessa hora, eu não sei se ele viu que era IAD alguma coisa, mas aí eu falei 4 anos, porque eu tinha acabado de começar. Aí eu falei 4 anos, aí ele falou, ah, beleza. Aí ele perguntou, aí não contente, ele perguntou quando você iniciou. Aí eu falei, então, não falei então, né? Eu só falei, ah, recente. Falei tipo um mês e ele, ok. Falei o mês que eu tinha iniciado. Tem que ser bem direta. Não pode ficar, tipo, dando volta. Então, quanto tempo falta pra terminar a faculdade? Eu falei 4 anos, e quando você iniciou a faculdade, eu dei o mês que eu iniciei. Eu não menti.
O que irá fazer quando voltar para o Brasil? Essa é a pergunta-chave, gente, que vocês precisam ter ela em mente e saber se expressar. Aí eu falei pra ele que eu iria terminar a minha faculdade e iria procurar um emprego na minha área quando eu voltasse pro Brasil, nessa área que eu iria me formar. E quantas crianças a família tem? Porque ele sabia que. Ele vê na hora, né, que é o de au pair, e ele perguntou quantas crianças a família tem. Ao invés de falar só 3, eu falei a quantidade e falei a idade de cada um. E aí ele escreveu alguma coisa lá e falou: seu visto tá aprovado. Foi assim. Aí eu, obrigado, não sei o quê. Ele era um homem magro, alto e bem simpático. Até ele não me deixou em nenhum momento, tipo, nervosa ou algo do tipo. E foi isso. A dica que eu tenho pra passar pra vocês, sejam bem específicas sejam bem diretas, bem específicas na resposta. Saiba se expressar, tenta não gaguejar, tenta manter a calma e agir como se fosse qualquer outra entrevista. É isso, as perguntas foram bem básicas. Assim, pergunta que geralmente a maioria dos vídeos que você vê no YouTube vai ser mais ou menos esse segmento de perguntas. O que me ajudou a estudar muito todas as perguntas dos vídeos que eu vi, e que eu achava que a situação da pessoa era parecida com a minha. E foi isso. Aí depois de ter o visto aprovado, comuniquei a agência, comuniquei a família e vim. Foi isso. Espero que esse vídeo te ajude. E é isso. Beijos.